Vamos ao texto. 1 Coríntios 12, 26. Esse texto seria bom ler ele do 1 até o 31. São 31 versículos. Mas eu escolhi o 26 porque ele faz com que seja uma sinopse de todo o texto. Diz assim: de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros regozijam com ele. Nos faz lembrar do corpo da comunidade. A comunidade é um corpo. Segundo o que está escrito, é o corpo do Machia. E o Machia é a cabeça. Já li uma vez isto, volto a repetir, há um cálculo que um corpo humano tem 206 ossos, 639 músculos, 32 dentes, 12 pares de costela, 4 câmeras no coração, de 7 a 4 pH no sangue, 33 vértebras, 7 no pescoço, 6 ossos em cada ombro, 10 ossos no rosto, 14 na face, 22 no crânio, 25 no peito, 6 no braço, 72 músculos, 33 ossos no pé. Isso é um corpo. Mas o corpo, a cabeça continua sendo Machia. Quando nós valorizamos isto, nós sabemos que ele comanda todo o corpo. E usa cada um de nós de maneira que ele seja honrado. No texto anterior, como eu disse, do 12 a 1 em diante, tem aqui uma questão que Saulo se expressa dizendo que fala interessante que diz: o pé, se disser o pé, eu não sou a mão, porventura não é do corpo? Esse é o versículo 15. 16. Se a orelha disser, não sou o olho, por isso não é do corpo? Porque nós somos um conjunto. E a comunidade precisa ser esse conjunto. Ninguém aqui é maior do que ninguém, ninguém aqui mais sabe do que ninguém, porque se olharmos para este foco, nós vamos depreciar a própria palavra, que continuação desse texto, que é o capítulo 13 em diante, diz Saulo, um exemplo de fé, um exemplo de testemunho, 14 cartas escritas, era fariseu, tornou-se usado a serviço do Machia, e ele descreve o que estamos lendo, mas ele fala uma coisa interessante. Na sua sapiência, no capítulo 13, versículo 1, ele diz assim: ainda que se eu falasse as línguas dos homens e as dos males, que não tivesse a caridade, seria como um metal que soa e como um sino que tine. Olha o que ele fala ainda, num texto muito interessante aqui, é o versículo 18, do 13 e 18. Diz ele aqui uma coisa: agradeço ao meu Iá, porque falo mais línguas do que todos vocês. Ó, nos seus dias ele era um poliglota, falava vários idiomas, hebraico, aramaico, latim, etc, etc, mas era, na sua simplicidade, ele queria ser apenas usado, era um vaso usado. Que muita gente que diz que eu sirvo. Repito isso, você não serve nada. Cuidado para você não servir para nada. Nós estamos a serviço do Eterno. E quando nós estamos a serviço de alguém, nós representamos ela, porque o Machia diz que nós somos suas testemunhas. 41:13 de Ishaiá diz que nós somos suas testemunhas. E como testemunha dele, nós estamos a serviço dele, mostrando o que ele é em nós, na simplicidade, na humildade, mesmo na sabedoria. E quando essa sabedoria atinge, não queira ultrapassar o limite, achando que você é alguém, porque ele é em tudo, em todos e por todos. Não esqueça, a língua não te faz maior nem menor, o idioma não te faz nem grande nem menor. O idioma, para mim, me faz ser usado na mão do Eterno para beneficiar a mim mesmo, que sou membro de uma comunidade que a cabeça é o Machia. E quando isso acontece, eu fico cada vez feliz que o Eterno está tomando a minha vida, tomando a minha boca, tomando a minha língua, tomando meus lábios, tomando meus pés, as minhas mãos. Como disse Ishaiá, quão maravilhoso é aos pés de quem leva as boas novas.
Quando viajamos para algum lugar, levamos essas boas novas e alguém edificado ali. Essa viagem que nós fizemos ali para Araçatuba, Andradina, Ilha Solteira, levamos boas novas de tal maneira que as pessoas ficaram felizes, tanto elas como nós. Porque coisa maravilhosa é dar testemunho da verdade, e nós cremos na verdade. Mas quando você vai para aparecer, isso traz problema. Porque é o homem que está ali aparecendo, querendo ser. Não. Seja ele o pão, seja nós o sal. Porque quando o sal está ali no pão, o pão aparece e o sal só dá só o sabor ao pão. Porque senão, você como vaso, você é um barco. Vamos tomar você um barco. É um vaso onde as pessoas usam para atravessar o rio e chegar ao outro lado. Mas você como como um barco que é o vaso, você não pode deixar que a água entre nesse barco, senão afunda. Há um dito popular muito interessante, com que cargas d'água você está falando? Isso é muito antigo essa fala, que as pessoas pela sua fala, cargas d'água, ou seja, enche o vaso e acaba afundando. Porque tudo que nós queremos é que o Mashiach apareça, é que o Mashiach possa alcançar vidas, para que essas vidas obedeçam a palavra, e para isso precisa da sua e da minha simplicidade. A simplicidade faz com que as pessoas entendam melhor a palavra, e elas crendo na palavra, na humildade do Espírito, aquelas pessoas crescem também no temor e no zelo, na obediência, e fazer como os xerifins fizeram. De maneira, se não fizermos assim, decepcionamos a cabeça. E se algum membro é machucado pela minha fala. Eu lembro de uma fala interessante, 21:18, do livro de Misné, que Salomão disse uma coisa, que o poder da vida e da morte está na língua. Muitas pessoas morrem na fé devido à língua, muito arrogante, muito pretensioso. Morreu porque a língua acabou vazando e a água entrou no barco e o barco afundou. Então, não deixe que esse vaso se encha de orgulho, de presunção, porque vai afundar. Mas quando esse vaso está vazio e enche de humildade, sabedoria, temor, zelo, faz com que a cabeça se alegre e começa a dar vida aos demais membros do corpo. Porque se um membro padece, todo padece, mas se um é honrado, todos os membros são honrados. Porque eu sei de uma coisa, sem Yahushua, não podemos nada, não sabemos nada, não conhecemos nada, mas com ele, como disse Saulo aos Filipenses, tudo eu posso em Yahushua que me fortalece. E quando ele fortalece, Saulo disse, diga ao fraco, eu sou forte, porque ele opera em mim nas minhas fraquezas. Porque quando eu mais me sinto fraco, mas ele está em mim para fortalecer, isso me eleva cada dia mais a ser usado nas mãos dele, para ser um vaso usado nas mãos dele. Então ele não me serve, eu estou a serviço dele. E como tal, faça de um tudo que alguém possa aprender, por aquilo que sai da minha língua, da minha boca, mediante o Espírito Eterno que saiu desta palavra. Porque esta palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, para quem obedecer a palavra segundo o que está escrito no meu falar. Porque se passar disso, Saulo usou uma frase em Coríntios, capítulo 4, desculpe. Disse Saulo, tomei, por exemplo, eu e o Apolo, para não ir além do que está escrito. Tudo que for além do que está escrito não é verdade. E hoje, na maioria das religiões, sempre acrescenta um ponto, querendo aparecer de que ele sabe, de que aquele pregador sabe mais do que todo mundo que está ali. Quando nós estamos numa reunião, num congresso, é para todo mundo ser beneficiado, desde o púlpito até o último banco. Todo mundo seja beneficiado com a palavra que sair dali da tribuna para alcançar primeiro quem está falando e depois quem está ouvindo. Porque o mesmo Espírito é quem edifica, o mesmo Espírito é quem constrói, o mesmo Espírito é quem convence. Mas para isso precisa dar espaço para o Espírito operar. Senão a carne para nada serve. Só aparece e traz problema. Porque se magoar um membro, entristece. É como diz a palavra, se alguém matar um desses membros, o Eterno ficará muito triste. Porque diz a palavra que nós somos membros do corpo do Mashiach e ele é a cabeça. Somos ainda templo do Espírito dele. E com esta fala do Mashiach, temos de fazer de um tudo para que o Mashiach em nossa vida apareça no dia a dia.